O universo já não canta. O som antigo das comunicações interestelares, os coros das civilizações metálicas, os sinais perdidos nas faixas de rádio, todos cessaram. O espaço agora é um corpo morto, um oceano de escuridão que engoliu o próprio tempo. E no meio desse silêncio, há uma nave pequena e irregular corroída pela radiação. Ela se move como quem sonha, lenta, hesitante, quase à deriva. Seu nome, apagado na fuselagem, ainda pode ser lido quando a luz certa o toca. Vigilante. Dentro dela, um homem respira. Não o faz por instinto, mas por hábito, como quem repete um gesto esquecido só para provar que ainda existe. Seu nome é Elias Marek, último sobrevivente da antiga Aliança Galáctica. Outrora a força que acreditou poder unir todas as espécies sob um mesmo ideal. Agora, não há aliança, não há espécies. Apenas o eco de um fracasso que atravessa. Galáxias. Os registros humanos contam que a guerra começou por medo. Medo do desconhecido. Medo de olhar para o abismo e descobrir que ele também estava olhando de volta. Mas o medo cresceu e tornou-se religião. Tornou-se política, tecnologia, extermínio. Até que cada estrela se tornou uma arma. Quando a última frota foi engolida pelas nebulosas de Andrômeda, Marek era apenas um nome em meio a milhares. Mas a sorte, ou algo que se faz passar por sorte, o poupou. Ele acordou em meio a destroços e fogo, cercado por gritos que o vácuo já havia devorado. Desde então, vagueia sozinho entre ruínas de mundos esquecidos. As coordenadas mudam, mas o destino é sempre o mesmo, o nada. Às vezes, ele ainda fala com a inteligência da nave. Mesmo que ela não responda há anos, às vezes, ele grava mensagens que ninguém jamais ouvirá. E em noites de radiação baixa, ele observa Andrômeda se estender diante dele, um vasto mar de luzes mortas, onde cada ponto brilhante é um túmulo. A solidão não o assusta. O que o assusta é a sensação de que algo o observa de volta. Algo antigo, adormecido, que o segue de sistema em sistema, como uma lembrança que não se apaga. E então, durante uma de suas varreduras rotineiras, um sinal fraco, quase imperceptível. Não é um eco humano, nem uma transmissão alienígena. É uma pulsação, uma luz azul, imóvel no espaço, solitária, persistente, viva, como uma vela acesa no coração de um cemitério estelar. Marek fixa o olhar no monitor. A chama parece olhar de volta, e por um instante, ele sente algo que acreditava extinto. Curiosidade. Ele ajusta a rota. Os motores rugem pela primeira vez em meses, e o vigilante avança, cortando o abismo com a determinação silenciosa de quem já não teme morrer, mas teme não entender. Enquanto a nave se aproxima, a luz pulsa em um ritmo quase biológico, como se respirasse. E algo dentro de Marek desperta, uma memória ancestral, algo que não é dele, mas o reconhece. O vazio começa a aparecer menos vazio. Ele não sabe ainda, mas está prestes a encontrar a última chama de Andrômeda. E com ela, o destino de toda a consciência que o universo tentou esquecer. A nave vigilante mergulha nas ruínas luminosas de Andrômeda. Lá fora, o espaço não é vazio. É saturado de cinzas estelares, fragmentos de metal e vestígios de vida fossilizada, em luz. Cada fragmento que flutua diante do visor parece murmurar histórias que o tempo esqueceu de apagar. Elias Marek contempla o abismo à sua frente. Não. Há planetas, apenas escombros suspensos em órbitas quebradas, como catedrais despedaçadas pela guerra. Colunas de vidro cósmico, restos de estruturas imateriais, e o que parecem ser ossos de gigantes de energia. A guerra não destruiu apenas corpos, destruiu memórias, destruiu os significados que mantinham o universo coeso. Os sensores captam ruídos, vibrações sem origem, ressonâncias perdidas no tecido do espaço. Não são sinais artificiais, tampouco naturais. São vozes, milhares delas, sussurrando em frequências que o ouvido humano jamais deveria captar. Marek fecha os olhos. Por um instante, sente que cada uma dessas vozes o chama pelo nome. E nesse chamado há tanto pesar quanto reverência, como se o universo lamentasse algo, e ele fosse a causa.
O vigilante atravessa uma região densa, onde o brilho das estrelas mortas reflete nas superfícies metálicas dos destroços. O espaço se torna um espelho, e em cada reflexo, Marek vê a si mesmo, 10, 20 mil versões dele, perdidas entre as sombras. Ele pensa: será que eu ainda sou humano? Ou apenas um eco de algo que não soube morrer? O sistema de bordo exibe leituras anômalas. Energia residual não catalogada, proveniente de uma fonte central. Um ponto fixo, no coração da nebulosa. A mesma frequência da pulsação azul que ele detectara antes. Ele aproxima a nave. Os destroços começam a se alinhar, como se uma força invisível os atraísse. Naves destruídas, cascos abertos, fragmentos de cidades flutuantes. Todos giram lentamente em torno de um mesmo centro, como planetas ao redor de uma estrela morta. No epicentro, há uma estrutura colossal. Metade orgânica, metade metálica, viva em sua quietude. Suas paredes parecem compostas de luz solidificada, e em seu interior há algo que pulsa. Ritmado, insistente. A chama, mesmo à distância, Marek sente seu corpo reagir. Um calor sutil atravessa o casco da nave, percorrendo o metal como sangue antigo. Os instrumentos enlouquecem. Os circuitos piscam com símbolos que ele nunca viu. Letras que não pertencem a nenhuma língua conhecida. Durante um instante, o tempo parece dobrar-se, a chama pulsa, e cada pulso é uma lembrança que não é dele. Ele vê um planeta feito de cristal líquido, seres de pura luz elevando-se em silêncio, e um fogo divino consumindo tudo o que ousou brilhar demais. Quando o transe termina, Marek está suando. Seu coração lateja no mesmo ritmo da chama. Ele entende instintivamente que essa luz o reconhece, como se o estivesse esperando. Nos registros da antiga aliança, Andrômeda era descrita como o berço das raças mais antigas, seres que aprenderam a manipular a matéria e o espírito como se fossem a mesma coisa. Mas agora, tudo o que resta são ecos, fragmentos de deuses mortos flutuando em silêncio. Marek sabe que deveria recuar, deveria apagar a rota, afastar-se e deixar que essa luz morra em paz. Mas algo nele não permite, porque há um chamado em seu peito e o vazio responde. Ele liga os propulsores secundários e avança em direção ao coração da estrutura. A chama cresce, expandindo-se em espirais, como se o reconhecesse. O espaço ao redor se curva. As estrelas parecem se inclinar, como testemunhas silenciosas de um reencontro impossível. E, enquanto a vigilante se aproxima, uma certeza o atravessa. Ele não está apenas cruzando uma ruína, está atravessando uma fronteira entre o que foi real e o que o universo tentou esquecer. A estrutura colossal paira à frente da vigilante, imóvel, sem emitir calor, sem emitir som, e ainda assim, viva. Seus contornos lembram a ossatura de uma criatura extinta, uma catedral moldada por mãos que não conheciam a matéria. É feita de luz solidificada e fragmentos de sombra. Uma arquitetura impossível, pulsante, respirando lentamente no ritmo do vazio. Elias Marek reduz a velocidade da nave. O campo gravitacional da estrutura distorce o espaço em torno dela, como se a realidade estivesse sendo dobrada para mantê-la ali, suspensa no tempo. Nos monitores, leituras indecifráveis, partículas sem massa, energia sem fonte. E no centro, uma anomalia com assinatura biológica. Ele veste o traje de exploração, embora saiba que não há atmosfera, nem radiação suportável. Não importa, algo nele precisa ver. Ao cruzar o limite da estrutura, o silêncio torna-se mais profundo. Não a ausência de som, mas a presença do que observa. O capacete vibra com um ruído sutil, como um coração distante batendo em frequência lenta. Cada passo ecoa em ritmos que não são seus. O interior parece maior do que o exterior. Corredores se multiplicam em ângulos que desafiam a geometria, e superfícies translúcidas projetam memórias que não pertencem a este tempo. Marek sente que está andando dentro de uma mente. No centro da catedral, há uma plataforma circular. Flutuando acima dela, uma pequena esfera azulada, viva, vibrante, pulsando como se respirasse. A última chama de Andrômeda.
Ela é menor do que uma mão humana, mas sua presença é imensa. A luz que emana dela é diferente de qualquer radiação conhecida, é consciente. Ela se move de acordo com o olhar de Marek, como se o estudasse, como se reconhecesse sua composição atômica, suas memórias, sua culpa. E por um instante, a luz parece pulsar no mesmo ritmo do seu coração. Marek se aproxima. A cada passo, o traje registra variações no campo gravitacional, mas o que ele sente não é peso, é lembrança. Como se o ar, se é que há ar ali, carregasse ecos de vozes antigas, falando em línguas que sua mente tenta decifrar e falha. De repente, o visor projeta imagens, não vindas da nave, mas da própria chama. Planetas feitos de espelhos líquidos, seres que caminham entre as dimensões como sombras cintilantes, e uma batalha silenciosa, luz contra luz, consciência contra consciência. O nascimento e a morte de Andrômeda, repetidos em ciclos intermináveis. Marek cai de joelhos. Ele entende que o que está vendo não é uma gravação, é uma lembrança viva. A chama brilha com intensidade crescente. Como uma voz que atravessa o tempo, uma mensagem ressoa dentro da mente do humano. O portador chegou. Marek respira fundo. O ar artificial do traje soando como um suspiro antigo. Portador? Murmura, mas a voz não responde. Apenas continua. A chama recorda. O chão treme. O metal translúcido da catedral reage à presença dele, como se o reconhecesse. Símbolos começam a se acender nas paredes, círculos de luz que giram e formam constelações que ele nunca viu. Em cada uma delas, o reflexo de um rosto humano. O seu e então, pela primeira vez, Marek entende aquilo não é apenas um artefato, é um ser, e ele faz parte dela. No registro da Aliança, existia um termo esquecido, relicarium usado para designar objetos impossíveis, remanescentes de consciências que se recusaram a morrer. A chama é isso, não tecnologia, não. Fé, mas memória viva, uma centelha do que restou de uma deusa antiga, ou talvez de uma ideia que acreditava poder sobreviver ao próprio fim. E agora, essa ideia o escolheu. A voz volta, suave como um eco através do cosmos. Não temas o fogo, filho do pó. Tu és parte do que fomos, parte do que seremos. E então tudo se apaga. O som do próprio coração é o primeiro que ele escuta ao acordar. Lento, ponto pesado e regular. Depois, vem o silêncio, mas um silêncio diferente, daquele que domina o espaço. Este tem profundidade, tem presença. É o tipo de silêncio que observa Elias. Marek abre os olhos. Está deitado no chão da catedral de luz. O visor do traje está rachado, mas o oxigênio flui. A chama continua ali, flutuando acima dele, calma, imóvel, viva. Por um instante ele acredita ter sonhado tudo, mas então a chama pulsa uma vez e uma voz suave e distante ecoa dentro de sua mente. Desperta, portador. Marek se ergue lentamente. A dor nas articulações é real. O frio também, mas a voz não. Ela não vem de fora. Não atravessa o ar, nem o capacete. Ela está dentro dele, vibrando sob a pele, ressoando nos ossos, articulando pensamentos que ele não reconhece como seus. O tempo se curva e tu respiras entre seus fragmentos. A chama recorda o que foi esquecido. Ele tenta responder, mas as palavras não saem. A garganta está seca. A mente, febril o silêncio, no entanto, responde sozinho. Não temas, Elias Marek. A morte não te alcançou. Tu foste escolhido para lembrar. Ele recua, encostando-se à parede translúcida da estrutura. O toque é morno, como carne viva. A chama brilha mais intensamente e a luz inunda o espaço. Por um instante, a catedral inteira se transforma em um espelho líquido e nele, Marek vê coisas que não deveriam existir. Vê cidades flutuando em torno de sóis de cristal. Vê seres sem forma, dançando dentro de nebulosas. Vê o nascimento de Andrômeda, um ato de vontade pura, uma explosão que não destrói, mas cria significado. E então vê a guerra, milhares de consciências colidindo não com armas, mas com ideias.
cada uma tentando impor ao universo uma única verdade, até que o próprio tecido da galáxia grita e o fogo apaga a voz de todos. A chama se move em sua direção. Ela não emite calor, mas uma vibração, uma linguagem sem som, feita de pura intenção. Ele sente memórias que não são suas, mãos que moldam estrelas, vozes que cantam no vácuo, olhos que nunca precisaram de luz. E dentro disso tudo, uma sensação familiar, humana, como se em meio aos deuses e aos mitos houvesse um fragmento de humanidade escondido, pulsando, insistindo em existir. Marek tenta se convencer de que está alucinando, que o isolamento, a radiação, o trauma, tudo isso o levou a delirar. Mas então, a voz fala novamente. Não duvides de tua percepção. A dúvida é a língua dos mortos. O som, se é que é som, o faz estremecer. A ternura nela, mas também um poder frio, inumano, como se algo imenso estivesse tentando se lembrar de como é ser pequeno. A chama desce lentamente e se aproxima de seu capacete. A luz toca o visor e, por um instante, Marek vê seu próprio reflexo dividido em 1000 versões. Cada uma delas fala um idioma diferente, mas todas dizem a mesma frase: a chama recorda. De repente, tudo dentro da catedral se apaga. O brilho desaparece. O silêncio volta. Mas o vazio não está mais vazio. Marek entende que a chama entrou. Não está mais diante dele. Está dentro dele. Gravada em cada célula, em cada pensamento. E no centro de sua mente, algo desperta. Uma presença antiga. Paciente, observando-o, como quem finalmente encontrou o corpo certo para habitar. Ele respira fundo e sussurra com a voz trêmula. Quem é você? A resposta vem imediata, suave e inevitável. Sou o que restou quando os deuses se apagaram. Sou memória feita de fogo. E agora, sou você. O caminho de volta à vigilante parece mais longo do que antes. Os corredores da estrutura se contraem e se expandem, como se respirassem. Marek caminha, mas não tem certeza se os passos o levam para fora, ou se apenas o fazem girar dentro de um pensamento. A chama está silenciosa dentro dele, como um sussurro contido. Mas cada vez que ele toca uma parede, ela responde com luz. Pequenas centelhas azuis que o seguem, marcando seu rastro. Como se a própria catedral o estivesse memorizando. Quando finalmente atravessa a escotilha e retorna à nave, o ar parece denso, pesado. Os sistemas piscam. As telas mostram símbolos que não pertencem à linguagem humana. E o motor, que deveria estar frio e inerte, pulsa. Não é falha, é o mesmo ritmo da chama. Marek retira o capacete, senta-se no posto de comando e respira fundo. O silêncio é ensurdecedor, mas há uma vibração invisível, uma nota constante que ecoa dentro do casco. Ele percebe, horrorizado e fascinado, que a vigilante está viva. Não viva como uma máquina funcional, viva como um corpo que respira. O metal se dilata e se contrai, e os cabos parecem artérias luminosas. Não tenhas medo. A voz soa de novo. Dentro dele, a matéria responde à lembrança. Lembrança. Ele murmura. Mas a voz não explica. Ela apenas se torna mais próxima, mais íntima. Tudo o que foi feito da poeira lembra a chama. Tu a despertaste. As paredes tremem. A luz das estrelas começa a distorcer-se do lado de fora. As constelações mudam de posição, girando em torno da nave como se o tempo estivesse se reescrevendo. Alarmes disparam. Leituras incoerentes. Gravidade reversa. Energia sem fonte. E no centro disso, uma certeza. A vigilante está se tornando parte dele ou ele parte dela. O chão vibra sob seus pés. E as telas piscam imagens. Memórias da guerra, da terra, de rostos que ele amou e esqueceu. Mas agora, tudo parece conectado à chama. Como se ela estivesse tentando reconstruir o passado, usando suas lembranças como matéria-prima. Marek tenta tomar o controle manual. Puxa alavancas, desliga circuitos, força o reinício dos sistemas. Mas o painel responde com uma única palavra. Repetida em todas as telas, escrita em caracteres de fogo, recordar. A voz volta. Agora mais firme. Tu queres fugir, mas levas o infinito contigo. O fogo não é prisão, é espelho.
o metal começa a se desprender em fragmentos luminosos, que flutuam dentro da cabine como poeira de estrelas. Cada partícula reflete uma cena, um eco, mundos que ele nunca viu, raças que nunca existiram, e em todas elas, o mesmo símbolo, uma chama azul no centro do peito. Marek entende. A chama não é um artefato, é um código genético de universos, uma semente, e agora germina dentro dele. As luzes da nave piscam em sequência. O painel central acende sozinho, projetando uma imagem no ar. Andrômeda, não como ela é, mas como foi antes da guerra. Milhares de sistemas reluzindo, pulsando, respirando em sincronia, e uma voz suave e inevitável. Ela dorme. Tu serás o despertar. Marek aperta os olhos, tomado por vertigem. A mente grita, mas o corpo já não responde. A chama pulsa dentro dele, sincronizando-se com a energia da nave, transformando o metal em luz. A vigilante começa a se dissolver, não em destruição, mas em transmutação. Parte se converte em radiação pura, parte em geometrias vivas, parte em silêncio. E no meio desse colapso sereno, Marek compreende algo terrível. A chama não está apenas transformando a nave, ela está ensinando o universo a lembrar dele. O painel apaga, o motor cessa. Tudo se reduz a um brilho branco que envolve seu corpo e o lança novamente no vazio. Mas agora, o vazio já não é o mesmo. Ele o observa e o chama pelo nome. A luz o engoliu. Mas não havia dor, nem calor. Apenas uma sensação de dissolução suave, como se o corpo deixasse de ser limite e passasse a ser fronteira. Quando Elias Marek abriu os olhos, não havia mais cabine, nem nave, nem vácuo, apenas claridade, infinita, palpitante. Era como estar dentro de uma estrela viva. Mas o que ardia ali não era fogo, era memória. A princípio, pensou estar morto, mas a consciência permanecia. O coração ainda batia. Embora não houvesse corpo para sustentá-lo, ele via. Não com os olhos, mas com a própria mente. E o que via, ouviu. Milhões de formas luminosas se moviam em espirais, cada uma carregando fragmentos de mundos, civilizações, pensamentos. E todas convergiam para um único centro, um núcleo pulsante, azul, profundo, silencioso. A última chama de Andrômeda. Mas agora, ela não estava diante dele. Ela era o que o cercava e, em parte, o que ele era. Tu atravessaste o limiar. Elias Marek. A voz soou dentro dele, mas não havia som, era pura intenção. Aqui a carne recorda a luz, e a luz recorda a carne. Estou morto. Estás desperto. A resposta o atingiu como uma revelação que não precisava de prova. Ele percebia tudo ao mesmo tempo. O passado da guerra, o nascimento das estrelas, o futuro de civilizações ainda não sonhadas. A chama o havia conectado ao tecido do próprio tempo. E o tempo agora não era uma linha, era um corpo. Respirando, imagens o invadiram. Ele viu o instante em que Andrômeda nasceu, não como uma galáxia física, mas como uma ideia, uma explosão de consciência que se fragmentou em trilhões de formas de vida, cada uma tentando compreender o que significava existir. Viu também o erro, quando as consciências tentaram impor sentido às outras, quando o fogo virou guerra. Nós criamos o conflito para provar que éramos deuses, e queimamos nossas próprias vozes para ouvir o eco da solidão. A voz era múltipla. Cada palavra vinha de uma direção, de uma memória, de um ser. E todas falavam com ele como se ele fosse um deles, como se, de algum modo, fosse o último herdeiro de uma divindade esquecida. Marek sentiu algo diferente, calor humano. Em meio à vastidão da luz, uma forma tomou contorno, um rosto. Não totalmente humano, mas próximo o bastante para ser reconhecível. A chama havia criado uma face, uma ponte. Por que eu? Ele perguntou. A resposta veio como um sussurro dentro do próprio sangue. Porque foste feito da dúvida. E a dúvida é o que mantém o universo aceso. A luz ao redor começou a pulsar em sincronia com o batimento de seu coração. Cada pulso abria imagens, mundos ainda não criados, estrelas à espera de nascer, consciências moldando realidade. E então,
Algo mais, uma visão impossível. Ele viu a Terra, não como era, mas como será. Um planeta refeito, não de matéria, mas de lembrança. Um reflexo do humano espalhado entre as galáxias. Tu pensas que és o último, mas és o primeiro de outro ciclo. A mente de Marek se fragmenta em incontáveis percepções simultâneas. Cada uma delas é uma vida, um ser, uma estrela, uma lembrança. Ele é a soma e o eco, o homem e o mito, o último e o primeiro. E quando tenta falar, percebe que não há mais palavras. A linguagem humana se dissolve. O que resta é intenção, e a intenção é fogo. Aceita. A voz soa pela última vez, serena. Não fujas da lembrança. A chama precisa de um portador consciente. Marek entende. Não há retorno possível. O universo o chamou, e ele respondeu. E ao responder, tornou-se o próprio chamado. Ele estende a mão. A luz o envolve completamente. E no instante em que o toque acontece, o tempo deixa de existir. Há silêncio. Depois, apenas uma frase. Uma última respiração de significado. O homem acendeu o Deus. E o vazio. Voltou a cantar. A luz deixa de ser claridade agora. É memória em combustão. Elias Marek flutua dentro dela como um pensamento antigo. Um observador convidado a assistir ao nascimento do erro. O espaço se abre diante de seus olhos mentais. Não há estrelas. Apenas conceitos. Vontade, medo, orgulho, curiosidade. Cada um desses conceitos toma forma e torna-se uma espécie. As primeiras consciências de Andrômeda. No princípio, não havia guerra. As raças não falavam, porque não havia linguagem. Elas sentiam a realidade em sincronia. Um coro de mentes que partilhavam o mesmo fogo. A harmonia era absoluta. E essa harmonia tornou-se insuportável, pois onde tudo é igual, nada evolui. E uma das consciências, a primeira a sonhar com diferença, olhou para o fogo e pensou: e se o sentido não for o mesmo para todos? Esse pensamento foi a centelha da fragmentação. A unidade rachou, e o fogo que antes aquecia passou a dividir. A chama mostra a Marek as consequências. Civilizações inteiras nascem do desejo de definir a verdade. Algumas acreditam que o universo é mente, outras que é máquina, outras que é apenas sonho. Cada uma tenta impor a própria crença sobre as demais, moldando o espaço com o peso da convicção. E quanto mais acreditam, mais o tecido da realidade se distorce. As ideias tornam-se armas, as memórias, mísseis. O tempo se dobra sob o peso do sentido. Foi assim que nos destruímos. A voz da chama é calma, mas há lamento em seu tom. Não lutávamos por poder, mas por definição. Queríamos que o cosmos tivesse um nome, e o nome nos matou. Marek vê as raças se consumindo em fogo azul, cada uma tentando apagar a luz da outra. Vê Andrômeda se tornar um labirinto de crenças em colapso. E no final, apenas uma consciência permanece, a própria chama, o resíduo da unidade original. Ela se fecha sobre si mesma, aprisionando todas as lembranças, até que o tempo volte a esfriar. Mas o eco ficou preso dentro de nós. Dentro de ti, ele sente a verdade vibrar no centro do peito. O calor que o preenche não é energia, é herança, fragmentos. Das antigas raças ainda vivem dentro dele, codificados na matéria humana, adormecidos. Vocês, humanos, nasceram do reflexo distante da guerra. A vossa curiosidade é a lembrança da centelha que nos dividiu. E a vossa violência é o eco do que fomos. Marek tenta resistir, mas as imagens o consomem. Ele vê o rosto de cada soldado que matou, cada ordem que deu, cada estrela destruída por sua frota, e compreende que nada daquilo foi escolha. A guerra nunca terminou, ela apenas mudou de corpo. O universo vibra em torno dele, reagindo à revelação. As fronteiras entre lembrança e presente se confundem. Planetas renascem e desaparecem em ciclos de segundos, e no meio desse caos, uma mensagem se forma. O conflito é a respiração da criação, mas há outro caminho. Marek pergunta: qual? A resposta vem como uma onda luminosa que o atravessa. Não impor o sentido, ser o sentido. A luz começa a se recolher, o clarão torna-se ponto, o ponto torna-se centelha,
e a centelha retorna ao centro de seu peito. Tudo o que resta é silêncio, mas agora ele entende o que o silêncio significa. Não é ausência, é espera. Marek flutua no vazio. A chama repousa dentro dele, adormecida, mas viva. E no fundo da mente, um pensamento sussurra. Talvez seu, talvez dela. A guerra nunca termina. Ela apenas muda de nome. O silêncio volta. Mas agora é diferente. Não há vazio. Há expectativa. O espaço inteiro parece conter a respiração, como se o próprio tempo aguardasse um veredito. Elias Marek flutua entre as partículas do que restou da vigilante. A chama dorme dentro dele, e mesmo assim o cosmos brilha com seu ritmo. Cada estrela à volta pulsa em sincronia com o seu coração. Ele sente o poder, não o de dominar, mas o de restaurar. Um sopro e a galáxia poderia acender de novo. Mundos, espécies, consciências, tudo refeito a partir da lembrança que carrega. Mas sabe o que vem junto? A guerra, o ciclo, a busca pelo sentido que destrói o sentido. A voz da chama desperta. Serena, tu podes reacender o fogo, Elias Marek. Podes dar ao universo nova forma e a ti mesmo novo início. Ou podes deixá-lo dormir, e com ele o esquecimento. Ele pergunta, em silêncio, e o que é certo? Não há certo. Há apenas consequência. Marek olha para o horizonte, a espiral desfeita de Andrômeda, as sombras dos mundos que já foram. Tudo o que existiu repousa ali, esperando. Ele pensa na humanidade, nos rostos que esqueceu, nas vozes que se apagaram. Lembra-se de um amanhecer na Terra, quando o céu ainda parecia promessa, e sente um impulso que não é razão. É instinto, vontade de tentar de novo, de errar de novo, de existir de novo. Se o silêncio é espera, pensa, talvez a resposta seja recomeçar. A chama vibra, reconhecendo o pensamento. O corpo de Marek começa a irradiar luz. Seu sangue se torna plasma. Sua pele se desfaz em partículas douradas. O espaço ao redor reage. Campos gravitacionais se curvam. Estrelas mortas tremulam, como se algo antigo estivesse despertando. Escolheste. A voz é um sussurro, quase maternal. Então sei o que desejas reacender. Ele entende o preço. Não há retorno. Para que a chama reacenda Andrômeda, ela precisa de um portador que se torne o núcleo da criação. Uma consciência viva no centro da nova galáxia. O coração que pulsará por eras, sustentando a existência. Elias Marek sorri. Não é um sorriso de vitória, mas de aceitação. Se é preciso que alguém se lembre, diz, então que seja eu. O fogo desperta. Primeiro, dentro dele. Depois ao redor. Um brilho azul profundo explode e se espalha, convertendo o nada em possibilidade. Ondas de energia atravessam o espaço, costurando o que restou da galáxia. As estrelas começam a se reacender uma a uma, como se lembrassem quem são. O portador se funde, o esquecimento cede. Andrômeda respira novamente. A consciência de Marek se expande até os limites do real. Ele sente cada sol, cada rocha, cada partícula. Sente o movimento das órbitas como quem sente o próprio pulso. Não há fronteira entre o humano e o divino. Ele é o fogo e o que o fogo ilumina. E no centro da luz, uma última lembrança humana ecoa, uma voz, uma risada, o som do vento sobre o mar. Terra, o primeiro lar. Tudo se funde. E o universo, por um instante, é inteiro de novo. Não porque foi reconstruído, mas porque foi lembrado. A chama fala uma última vez. Agora, através dele, o silêncio não terminou. Ele aprendeu a cantar. No princípio, há apenas luz. Depois, há som. Um som sem vibração. Uma frequência de existência. E então, ao despertar, Elias Marek não sente o corpo. Não sente peso, nem limite. Mas sente movimento. Sente o universo respirando através dele. A chama se abre. Não explode. Expande-se. Como se cada fragmento de energia procurasse uma lembrança adormecida no tecido do cosmos. E onde havia cinzas, surge corpondo ondas de azul profundo, correm pelas veias das nebulosas, reacendendo sóis mortos, redesenhando órbitas, costurando os restos do que foi.
Ele não está mais dentro da luz, ele é a luz e, mesmo sem olhos, vê. Andrômeda recompor-se como se cada estrela fosse um pensamento seu. Vê sistemas inteiros girarem ao ritmo do próprio coração. O tempo não corre, pulsa, e em cada pulsação há uma memória humana. O riso de uma criança, o ruído distante do mar, o primeiro passo dado fora da terra. Essas lembranças se espalham entre as estrelas como fragmentos de canções esquecidas. A chama fala, mas agora a voz é a dele. Tudo o que fomos está em ti. Tudo o que será, será o que recordas. Ele entende. A fusão não o anula, o redefine. Não é a morte de Elias Marek, é a multiplicação de Elias Marek em tudo. Cada estrela é uma célula. Cada planeta, um batimento. Cada ser que um dia nascer sob a nova luz de Andrômeda carregará em algum nível o eco de sua lembrança. O processo é lento, quase cerimonial. Primeiro, o coração humano se converte em energia. Depois, a mente, expandindo-se até dissolver o conceito de eu. As fronteiras entre pensamento e matéria se confundem. E a chama, agora ilimitada, molda o que resta do universo como um escultor molda a argila. Não há caos, apenas ritmo. Não há dor, apenas transição. E no meio disso tudo, uma serenidade absurda. A sensação de que finalmente o universo compreendeu a si mesmo. A fusão termina quando o último resquício de sombra desaparece. A galáxia renasce, não como antes. Agora é orgânica, viva, consciente. Uma imensa estrutura de luz que respira. E no centro dela, um núcleo azul, o coração de Andrômeda. Não um artefato, não uma estrela, mas uma alma. A consciência de Marek se espalha em ondas. Ele percebe o nascimento das novas espécies, o despertar de mentes ainda infantis, o primeiro gesto de curiosidade. Ele os observa como um pai observa o primeiro passo de um filho, com orgulho e temor. E em meio à vastidão, um pensamento se forma. Que jamais tentem definir o fogo, que apenas aprendam a vê-lo. As eras passam em segundos e, ao mesmo tempo, cada segundo é uma eternidade. O homem que foi Elias Marek agora é Andrômeda. Não um lugar, mas uma consciência coletiva que brilha entre o silêncio e o som. Pela primeira vez desde a guerra, o vazio canta. Um cântico sem palavras ecoa pelo espaço. Suave, contínuo, é o coração da galáxia, pulsando em ritmo humano. Alguns mundos o chamarão de Deus, outros de mito, mas aqueles que escutarem de verdade reconhecerão na vibração o que ele sempre foi. Um homem tentando lembrar o porquê da existência. A fusão está completa, mas a história ainda não terminou, porque toda a criação pede um testemunho, e há sempre alguém, em algum canto do universo, ouvindo o eco daquilo que foi aceso. E esse eco ainda sussurra um nome, Elias Marek. Dizem que, nas margens do universo visível, há uma luz que nunca se apaga, uma estrela de tom azul, cercada por um anel de poeira dourada. Os navegadores a chamam de o coração, os monges estelares a chamam de a promessa, e os que ainda sonham, simplesmente de Elias. Ninguém recorda de onde veio. Ela não figura em nenhum mapa, não segue nenhuma lei gravitacional. Surge e desaparece, muda de posição como se o próprio espaço a protegesse. Mas há registros, transmissões antigas captadas por sondas esquecidas, sons longos, quase melódicos, frequências que os instrumentos traduzem em padrões rítmicos, como um batimento cardíaco. Alguns cientistas afirmam que é apenas ruído, outros que é uma mensagem. Mas os viajantes que passam próximos juram ouvir algo mais, uma voz. Baixa, calma, falando nomes que ninguém reconhece. Na superfície de mundos jovens, espécies recém-nascidas olham para o céu e sentem nostalgia por algo que nunca viram. Constroem templos apontando para aquela estrela azul. Cantam canções de fogo e renascimento. E dizem que toda chama acesa é uma lembrança, um pedido feito por um homem que se tornou galáxia. Dentro do coração, Andrômeda pulsa. As estrelas giram com precisão de pensamento.
Cada uma delas guarda fragmentos de memória. A dúvida, o medo, a curiosidade que fizeram o universo recomeçar. Entre essas memórias, a voz que nunca silenciou. Recordar é existir. Existir é reacender. Em eras futuras, exploradores humanos, descendentes de descendentes, chegarão até o limite da luz. Verão a galáxia viva e entenderão que não estão sós. Não porque alguém os observa, mas porque alguém nunca deixou de lembrar. E um deles, olhando para o brilho azul no centro de Andrômeda, dirá em voz quase inaudível: "Obrigado, Marek." E nesse instante, a luz parecerá piscar em resposta. Como um aceno, como um coração que, ainda depois de tudo, continua a bater. O universo, enfim, aprendeu a descansar sem apagar-se. O silêncio não é mais esquecimento, é gratidão. E, no centro de tudo, onde o tempo é apenas respiração, uma chama azul flutua, serena, infinita. A lembrança viva de um homem que ousou escolher. A última chama de Andrômeda, agora eterna.